O café, o voto batismal e a vocação sectária ou católica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós vamos conversar sobre alguns temas que eu garanto você nunca ouviu falar em qualquer lugar que você tenha contato com a teologia adventista, a igreja adventista, seja na internet ou fora da internet. Esse vídeo, ele é continuação da minha série a respeito dessa discussão dentro da igreja adventista, se tomar café é pecado ou não, em função, de que os escritos da Ellen White, considerada profetisa e fundadora do adventismo, afirmarem lá, ipsis literis, que beber café é pecado. E aí a gente está esmiuçando um pouco essa questão, à luz de inúmeras discussões dentro da igreja, e hoje nós vamos fazer uma discussão singular, que tem que ver com o fato de que versões anteriores do nosso voto batismal, já tornadas obsoletas pelo novo manual da igreja, traziam ipsis literis a noção de que o candidato ao batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia deveria renunciar à prática de beber café e ser batizado na igreja, e aí ser um adventista que tem determinadas crenças e determinadas práticas, e dentre elas a ideia de que o adventista não bebe café. Esse item do voto batismal foi retirado do voto através do novo manual da igreja, o que não necessariamente significa que as fichas batismais ainda não tenham este item, porque às vezes eles usam fichas batismais antigas, de acordo com votos antigos, talvez para economizar papel, não sei se é o caso. Seja como for, foi votado na Assembleia da Associação Geral Última que o voto batismal adventista não mais contém esta ideia de que para você ser batizado na igreja você tem que se comprometer a não beber café, o que inclusive é uma informação curiosa e que pode ser novidade para algumas pessoas que acompanham aqui o canal Vem Senhor Jesus. E inclusive para a maioria dos membros da igreja que não acompanha as mudanças no manual da igreja, no voto batismal, etc., que acontecem a cada assembleia da Associação Geral e tudo mais, ok? Beleza. Seja como for, a gente vai fazer uma discussão aqui que você nunca viu ser feita em nenhum outro lugar. Mas, como você está num lugar um pouco singular na internet, eu vou fazer essa discussão para você. E eu vou tentar explicar aqui, em poucas palavras, uma amplíssima discussão. Beleza, então vamos lá. A ideia de que beber café é pecado e tal, ela faz a gente pensar e repensar muitas questões que tem que ver com a Bíblia, tem que ver com o espírito de profecia, a relação de uma coisa com a outra, e etc, etc, etc. A noção própria do que é pecado, do que é errado, do que é ruim, como que se fundamenta essa ideia, como que não se fundamenta essa ideia, quão central ou secundária é esta noção à luz das questões mais importantes da fé, né? Então, por exemplo, você crê de todo o teu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas você bebe café. Você é um cristão verdadeiro ou não? Essa é uma questão interessante. E, obviamente, se você é uma pessoa que crê de todo o teu coração na ressurreição de Cristo, você ama a Deus e você ama o próximo, você beber café ou não é irrelevante para a tua identidade cristã. Não vai ser você beber café que vai fazer você ser um anticristão se você, de fato, crê em Cristo, ama Deus e ama o próximo, vamos colocar desta forma, ok? Então por isso só a gente já estabelece que essa noção de beber ou não beber café, conquanto possa ser importante em determinados contextos, à luz de convicções particulares de uma pessoa ou de um grupo, levando em conta o fato de que o café não faz muito bem para algumas pessoas, ou até mesmo faz mal, e tal, e aí, o fato é que pode haver essa discussão, mas essa é uma discussão totalmente secundária em relação às principais questões da fé. Tudo bem? Então o que a gente está discutindo aqui é uma questão secundária. Todavia, às vezes,
algumas comunidades, elas, em busca de uma identidade singular em meio ao mundo cristão, acabam enfatizando algumas coisas secundárias, tornando elas mais importantes do que em tese elas seriam, em busca de se diferenciar das demais comunidades cristãs, pretendendo ser uma alternativa superior às demais organizações cristãs. Essa é uma questão super complexa, que tem que ver assim com a noção do exclusivismo, a noção do sectarismo, etc. e tal, mas você não deve se enganar, porque práticas semelhantes a essa, mais cedo ou mais tarde, vão acontecer na imensa maioria das denominações cristãs, que vão tentar se diferenciar umas das outras, para tentarem manter a sua identidade, sobreviver e prosperar no ambiente cristão, e não ter a sua identidade diluída e etc e tal, em função de serem todas as igrejas tudo igual, certo? E em função disso, cada denominação às vezes contém algumas crenças e algumas práticas um pouco singulares e que fazem com que aquela comunidade seja reconhecida frente às demais. Então, por exemplo, no mundo cristão praticamente inexiste essa discussão se beber café é pecado ou não. Mas essa discussão existe entre os adventistas do sétimo dia e também entre os mormons. E para quem não sabe, o adventismo e o mormonismo, conquanto tenham crenças diametralmente opostas nas suas convicções principais, têm muitas semelhanças no que tange a essas questões secundárias, né? Inclusive existe muito estudo e muito material produzido a respeito dessas semelhanças, tanto que tanto o adventismo quanto o mormonismo são consideradas, né, dessas chamadas seitas, junto com os testemunhas de Jeová, que são aí as 3 seitas clássicas e tal, que são muito combatidas aí no universo apologético cristão, etc e tal. Bem interessante essas discussões. E um pouco das semelhanças entre esses grupos tem que ver com várias questões, e no caso dos adventistas e dos mormons tem que ver com essa discussão de que beber café é pecado, que os mormons têm uma convicção semelhante. Mas a grande discussão a respeito dessas questões, ela não tem que ver meramente assim com uma coisa assim estranha e alheia e secundária e acabou. Como eu estava explicando antes, às vezes esses aspectos secundários eles são tornados mais importantes dentro de uma comunidade para diferenciar esta comunidade e oferecer ao mercado religioso e às pessoas uma alternativa de uma fé muito específica, e que se a pessoa não aderir àquela fé ou vier abandonar aquela fé, ela não encontra um substituto muito adequado para aquela comunidade. Por isso o adventismo do sétimo dia é uma religião interessante nesse aspecto, que inclusive esses aspectos são considerados sectários por muitos cristãos. Que é assim, ou você é adventista, ou fica difícil você se encaixar numa outra comunidade cristã. Inclusive, isso tem muito a ver com a postura do Ezequiel Gomes de ainda se manter adventista, apesar das discordâncias e das tretas que o Ezequiel tem dentro da igreja. Por quê? Porque o Ezequiel não encontra uma comunidade alternativa ao adventismo do sétimo dia, que comporte as suas crenças de uma forma geral, e precisa se manter identificado com o adventismo para que a sua fé seja bem representada, porque não tem uma outra igreja chamada qualquer outra, aí, Assembleia do Sétimo Dia dos Santos dos Últimos Dias, que mantém as crenças semelhantes às crenças adventistas, no que tange especialmente aí aos pilares distintivos da compreensão da fé adventista, que tem que ver com a doutrina do santuário, da mortalidade da alma, da guarda do sábado, da segunda vinda de Jesus, fora desse esquema esquizofrênico e absolutamente equivocado de arrebatamento secreto e o dispensacionalismo, essas bobagens todas e tal. E também assim que não tem uma soteriologia calvinista também, o adventismo é uma religião arminiana e tal. Então não
existe assim uma outra igreja que tem essas mesmas crenças. Por isso Ezequiel permanece sendo adventista, mesmo tendo as suas tretas adventistas, certo? E dentre as características singulares do adventismo, apesar do mormonismo também ter essa característica, tem essa noção de que beber café é pecado. Mas o mormonismo ele não é exatamente assim uma alternativa ao adventismo. Até porque, por exemplo, todo o fundamento do mormonismo é a crença na imortalidade da alma, né? Inclusive eles fazem batismos pelos mortos, porque em tese as almas deles estão vagando por aí, quando você é batizado por eles aqui, o morto é visitado por um missionário mormon morto lá no inferno, onde ele está, alguma coisa do tipo, para dar a ele a chance de ir para o céu, ou coisas do tipo assim. É tudo baseado na crença da imortalidade da alma. E o adventismo do sétimo dia tem a crença absolutamente oposta à crença na imortalidade da alma. Então, o mormonismo não é assim uma religião muito igualzinha ao adventismo, a qual você possa ir se você deixar o adventismo em função de algumas tretas ou dificuldades particulares. Então é interessante, mas no aspecto do beber café você tem essa similaridade. Então, no universo cristão mais bíblico, vamos dizer assim, o mormonismo não se aplica. Você não tem assim uma outra comunidade cristã que tem essa conversa de que beber café é pecado. Dentro desse universo assim, de pessoas que discutem mais a própria Bíblia, né? Tanto que você tem uma presença muito maior de pessoas adventistas debatendo as questões bíblicas por aí do que mormons. Por quê? Porque o ensino da Bíblia no adventismo é muito mais forte do que entre os mormons, né? Que tem esse foco mais no profeta, nas revelações e nessa estrutura toda fantasiosa dos mormons, da glorificação, que eles vão se tornar deuses, que Deus era homem como nós, e nós seremos como Deus, e teremos 1 milhão de mulheres, vamos transar lá no nosso paraíso particular, como supostamente Deus faz no paraíso particular dele, né? Em função do qual, na cabeça dos mormons, Jesus e Satanás são irmãos, que Deus transou com as mulheres lá e teve 2 filhos, e um é o diabo, o outro é Jesus. Enfim, né, já estou falando mais dos mormons aqui do que deveria. Mas o fato é que, entre essas comunidades assim com uma ênfase mais bíblica, o adventismo ele é singular nesse papo de que beber café é pecado, e obviamente que essa é uma herança que vem da Ellen White, não da Bíblia. E aí evoca-se todas as discussões aí a respeito do tema que a gente já fez aqui no canal. Se você não viu ainda os vídeos, você volta aí na playlist e assiste, né? Eu acho que esse é o 8º vídeo desta série, tá? Mas, o que acontece? Quando Ellen White morre, acontecem algumas coisas muito importantes dentro do adventismo, que tem que ver assim com uma certa luta entre 2 grupos dentro do adventismo, e essa luta ela é real e viva até hoje, que é o grupo dos adventistas mais focados na Ellen White e o grupo dos adventistas mais focados na Bíblia, tá? Essa é uma divisão que existe dentro do adventismo. O Ezequiel Gomes é um, entre aspas, né, pastor, teólogo, mais focado na Bíblia, mas o adventismo ele é comandado e controlado administrativamente por adventistas mais focados em Ellen White. Inclusive, essa é uma das principais razões de algumas tensões que existem dentro do adventismo e entre o Ezequiel Gomes particularmente e a administração da igreja adventista do sétimo dia. E esse pessoal que comanda a igreja desde que Ellen White morreu desenvolveu estas noções de que a herança do espírito de profecia dentro do adventismo não deveria ser tratada de forma leve, deveria ser preservada e etc e tal. E uma das formas que essas pessoas encontraram de assim fazer foi ir desenvolvendo o voto batismal adventista para conter algumas dessas discussões. Então, se você quer ser batizado na igreja adventista do sétimo dia, você tem que crer em algumas coisas. Dentre elas, a noção de que Ellen White foi uma profeta, ou que existe um dom de profecia como uma característica da igreja remanescente, e que beber café é pecado e que você tem que se comprometer a não beber café se você for um adventista do sétimo dia. No passado, inclusive no passado bem recente, essas coisas elas eram afirmadas no voto batismal adventista de forma ipsis literis. Você tinha que crer em Ellen White como profeta e você tinha que se comprometer a não beber café.
Essas duas coisas foram eliminadas do nosso voto batismal. Tudo bem? Ainda que, mais ou menos, porque tem algumas questõezinhas ali, nós já vamos ler o voto batismal atual, que ainda fazem com que essas questões estejam presentes, mas de forma mais velada. O que gera uma discussão interessante sobre a vocação adventista do sétimo dia. Se ela é ou será uma vocação sectária, se é ou será uma vocação católica. E eu vou explicar isso no final do vídeo. Então, antes disso, eu vou mostrar para vocês agora qual é a versão atual do Manual da Igreja de 2022, aprovado pela Assembleia da Associação Geral, do nosso voto batismal, para vocês verem como é que ele ficou. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí está na vossa tela o voto batismal da última versão do Manual da Igreja, votado e aprovado na Assembleia da Associação Geral. Então eu vou ler para você aí esse texto todo, essa página e a seguinte. As discussões que mais nos interessam nesse momento estão na página seguinte. E aí o Manual da Igreja diz assim: voto batismal e compromisso. Voto batismal. Os candidatos ao batismo e aqueles que serão recebidos como membros por profissão de fé precisam confirmar sua aceitação das crenças fundamentais na presença da congregação local ou de outro corpo apropriadamente designado. O pastor ou ancião dirigirá as seguintes perguntas aos candidatos, cujas respostas poderão ser dadas por assentimento verbal, levantar de mão ou outro método culturalmente apropriado. Like. Voto. Então aqui são as coisas que os adventistas, ou as pessoas que querem se tornar adventistas, devem se comprometer a crer e fazer, caso desejem se batizar nesta igreja. E aí o voto diz o seguinte, ponto 1. Crê que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. 2. Aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório por seus pecados e crê que pela graça de Deus, mediante a fé em seu sangue derramado, você é salvo do pecado e de sua penalidade. 3. Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, crendo que Deus em Cristo perdoou seus pecados e lhe deu um novo coração, e renuncia aos pecaminosos caminhos do mundo. 4. Aceita pela fé a justiça de Cristo, seu intercessor no santuário celestial, e aceita sua promessa de graça transformadora e poder para viver uma vida amorável e centralizada em Cristo, no lar e perante o mundo. 5. Crê que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. E agora, tremam aí os hereges idólatras da Ellen White. A única regra de fé e prática para o cristão, aliás, né? Ellen White mesmo ensinou isso, meu querido idólatra. Tudo bem? Legal. E aí, você crê que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática? Compromete-se a dedicar tempo regularmente em oração e estudo da Bíblia? Legal. 6. Aceita os 10 mandamentos como uma transcrição do caráter de Deus e uma revelação de sua vontade? É seu propósito, pelo poder da presença interior de Cristo, guardar essa lei, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do 7º dia da semana, como o sábado do Senhor e memorial da criação? 7. Aguarda a breve volta de Jesus e a bendita esperança, quando este corpo mortal se revestirá da imortalidade? Enquanto se prepara para o encontro com o Senhor, testemunhará de sua amorável salvação, usando seus talentos em esforço pessoal, na conquista de pessoas a fim de ajudá-las a estarem preparadas para seu glorioso aparecimento? Legal. Aí vamos lá para o ponto 8 até o ponto 13. Aí o voto batismal da Igreja Adventista diz o seguinte: aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia é um dos sinais de identificação da igreja remanescente? 9.
crê na organização da igreja? É seu propósito adorar a Deus e sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas e com seu esforço pessoal e sua influência? 10. Crê que seu corpo é o templo do Espírito Santo e honrará a Deus cuidando de seu corpo, evitando o uso daquilo que é prejudicial, abstendo-se de todos os alimentos imundos, do uso, fabricação ou venda de bebidas alcoólicas, do uso, fabricação ou venda do fumo em qualquer de suas formas para consumo humano, e do uso impróprio ou tráfico de narcóticos ou outras drogas. Conhece e compreende os princípios bíblicos fundamentais, como ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia? É seu propósito, pela graça de Deus, cumprir sua vontade, ordenando sua vida em harmonia com esses princípios? 12. Aceita o ensino do Novo Testamento no tocante ao batismo por imersão e deseja ser batizado dessa maneira, como uma expressão pública de fé em Cristo e no perdão de seus pecados? E 13. Aceita e crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que pessoas de toda nação, etnia e língua são convidadas a fazer parte de sua comunhão e são nela aceitas? Deseja ser membro desta congregação local, da Igreja Mundial? E agora vamos voltar lá para o outro ambiente. Pois então, meus amados, aí você viu o novo voto batismal adventista do sétimo dia. E em especial o tópico 8 e o tópico 10 são de especial interesse da nossa parte aqui. Veja que no tópico 8 já não mais se fala de Ellen White, mas naturalmente se fala das pessoas que creem que o dom de profecia é um dos dons que identifica a igreja remanescente. Naturalmente, isso implica e significa que a pessoa crê na Ellen White como tendo tido o dom de profecia, e esse dom de profecia está lá no Adventismo na forma dos escritos da Ellen White. Beleza. Mas é interessante assim que na forma, na letra do voto batismal, já não se fala mais especificamente em Ellen White. E o tópico 10 é muito curioso, né? Você crê que o corpo é o templo do Espírito Santo e você vai cuidar do seu corpo evitando o que é prejudicial. E aí ele vai citar coisas que são específicas e prejudiciais, que é carnes imundas, bebida alcoólica, fumo, narcótico e, entre aspas, outras drogas. Em versões anteriores se dizia que você se comprometia a se abster do café. E hoje isso não mais existe, tudo bem? Essa crença já foi eliminada, pelo menos assim, desta forma. Aí, naturalmente, os defensores da noção de que beber café é pecado vão dizer que o café está incluso nessa questão aqui de outras drogas, e você tem que crer no dom de profecia da Ellen White. Ellen White diz que você não pode beber café, que é pecado, e aí eles dizem assim que então você ainda deve se comprometer a não beber café, sendo um adventista do sétimo dia. Tudo bem? Ok, beleza. Entretanto, algumas coisas precisam ser consideradas nesse contexto. E, por exemplo, a gente já explicou aqui dentro dessa série que a noção de que beber café é pecado é uma coisa secundária e é sempre baseado numa fé particular de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Esta convicção não pode ser imposta a todas as pessoas, certo? E aí, o que acontece? Vamos falar um pouco sobre vocação sectária e vocação católica. Para quem não sabe, aqui o termo católica está sendo usado não como querendo dizer a denominação Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Católica é uma palavra para dizer universal. Então, vamos diferenciar a vocação sectária de um grupo pequeno da vocação católica, que é de uma vocação universal, tudo bem? Então o que acontece? Como beber café é pecado, só pode ser determinado biblicamente com base nos princípios contidos em Romanos 14, onde a fé de um indivíduo e de um grupo de indivíduos faz com que exista uma convicção particular. E para esse grupo, para essa pessoa específica, fazer aquilo é pecado. Então,
para essa pessoa ou para esse grupo de pessoas que tem essa consciência, que são chamados os fracos na fé, em Romanos 14, para essas pessoas beber café de fato é pecado. Só que o que acontece? Você não pode criar uma igreja que consista unicamente de pessoas fracas na fé. Porque, inclusive, isso iria contra o próprio texto de Romanos 14, que afirma que os fracos na fé e os fortes na fé devem conviver a despeito das suas diferenças, que é o princípio lá de Romanos 14. Então, um crê que pode comer de tudo, é o forte na fé. Outro crê que só pode comer legumes, é o fraco na fé. Qual que é o conselho de Paulo? Que ambos os grupos convivam em paz na igreja, não julgando e excluindo um ao outro. Então quem come de tudo, não julgue quem não come. Quem come só legumes, não reclame de quem come de tudo. E aí você tem o quê? Uma vocação universal, não sectária. Dentro do Adventismo do Sétimo Dia, vocês precisam fazer, ou nós precisamos fazer, uma escolha. Escolher a vocação sectária, e agora aqui só pode fazer parte da nossa comunidade quem é fraco na fé e tem a consciência de que beber café é pecado, ou se nós vamos incluir na nossa comunidade os fortes na fé, que vão achar que pode beber café sem cometer nenhum tipo de pecado, nem contra a sua consciência, nem contra a lei de Deus, e ambos os grupos têm que conviver de forma pacífica. O que está acontecendo dentro do Adventismo do Sétimo Dia? Em função dessa mudança no voto batismal. Está havendo uma mudança de uma mentalidade mais sectária, onde só quem não bebe café que pode ser adventista, para uma mentalidade um pouco mais universal. Inclusive, provavelmente reconhecendo que o voto batismal não era suficiente para fazer com que todos os adventistas não bebessem café. Porque muitos adventistas, mesmo com esse voto batismal que dizia ipsis litteris para não beber café, bebiam. E aí a igreja está reconhecendo esta realidade, está tentando adequar a sua linguagem a ela. Os fracos na fé ainda vão tentar se apegar a minúcias para tentar impor a noção deles lá de que beber café é pecado e blá blá blá. Mas isso nunca vai ser uma convicção universal, uma vez que nem todo mundo tem essa consciência, entende as coisas dessa forma e concorda com esta ideia. E mesmo assim são pessoas adventistas do sétimo dia, gostem os fracos na fé ou não. Então, quando o adventismo, grupos dentro do adventismo, pessoas dentro do adventismo, tem uma ênfase muito radical, muito específica nessa coisa do não beber café, elas revelam uma vocação mais sectária. Quando as pessoas têm uma mentalidade um pouco mais aberta, elas têm uma vocação mais católica, no sentido de abarcar a humanidade de forma mais ampla e não excluir ninguém do reino do céu por uma questão completamente secundária como essa de beber café. Entendeu? Até porque para muitas pessoas beber café não tem nada de pecado e ainda serve como um estimulante, um alimento, não no sentido negativo, até porque não é tudo que é estimulante que é negativo. Se você está com sono, precisa de um estimulante para ficar acordado, o café pode servir muito bem nessa hora. Ainda que o ideal seja que você tenha bons momentos de repouso e descanso aí na sua vida, para também ter aí o seu descanso natural e não ter que ficar acordado com base em café. Mas essas são questões amplas e são questões específicas que não são o corte ou não corte do cristianismo. Vamos pensar que existem pessoas aí da geração saúde, que não bebe café, que faz exercício, que dorme direitinho, que come bem, que não toma isso, não toma aquilo, não usa droga, não bebe, mas que são ateus, não acreditam em Jesus, não são cristãos. E tem um monte de cristão que bebe café, que não dorme quando deveria, que não faz exercício quando deveria, que tem muita fé em Deus, tem muito amor ao próximo, muito amor a Deus e etc. Porque o corte do cristianismo não está nestas questões, conquanto elas sejam importantes e tenham o seu espaço de reflexão e prática na vida dos seres humanos, né? Então eu celebro, uma certa abertura do adventismo a uma vocação mais católica e nesse sentido universal, e só lamento para o pessoal da vocação mais sectária. Beleza? A gente continua falando sobre esse tema no futuro.
Um abraço.